orientado. Já fizemos o alinhamento de eletivas, né, e de PV, projeto de vida, e hoje estudo orientado. Então, sejam todos muito bem-vindos, Jeane e Patrícia, para o acolhimento inicial, fiquem à vontade. Bom dia a todos os nossos professores, os nossos pedagogos, diretores, a nossa equipe da superintendência, os nossos supervisores que estão com tanta competência, cuidou desses momentos, né? Está cuidando desses momentos de alinhamento dos componentes integradores. Então, assim, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que é muito importante esse momento. Tudo que as meninas, hoje eu posso falar também meninas, né? Que está a Aurinéia, Selma e Nívia, para estar cuidando desse momento sobre estudo orientado, preparou para que a gente possa alinhar, dialogar, conversar um pouquinho sobre esse componente, né, da parte diversificada, esse componente integrador, que é tão desafiador para todos nós. Algumas escolas, né, do tempo integral têm um pouco mais de experiência nesse trabalho, mas a maioria das nossas escolas está aprendendo, está caminhando, está começando a entender como trabalhar o estudo orientado e como que esse componente... Jeane, ficou mudo o seu microfone. Ah, fechou. Acho que o Ed fechou. Como que esse componente pode colaborar com essas lacunas, né, de aprendizagem que nós temos. Então, eu queria dar as boas-vindas, que a gente possa ter uma manhã muito abençoada, agradecer aos diretores, professores, pedagogos que se organizaram para que os professores pudessem estar participando desse momento. Nós tínhamos um planejamento que fosse presencial, mas a gente entende que o presencial a gente ganha por um lado, mas em compensação a gente não consegue ter 100 pessoas como a gente está tendo nesse momento dessa web, né? E mesmo assim, às vezes a gente ainda tem muitas pessoas que não têm condições de estar aqui. Então é um momento de alinhamento, são sugestões, são orientações que os supervisores vão trazer, baseado em tudo que a gente tem acompanhado, assessorado, monitorado. Então, é esse momento que a gente precisa entender dessa importância para a gente entender o alinhamento. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Que a gente possa ter uma manhã abençoada e que Deus possa conduzir os trabalhos. Patrícia. Tá, bom dia a todos, né? Agradecer primeiramente a presença de vocês, agradecer a Deus que tem cuidado de cada um de nós, né, nos sustentado. Agradecer o preparo, o trabalho e o empenho das meninas, né, da Aurinéia, da Nívia e da Selma, para alinhar esse momento aqui com vocês, a intensidade que isso foi trabalhado, o cuidado. Agradecer o nosso convidado especial, né, o Eduardo, que vai fazer uma participação aqui, já foi professor de estudo orientado, hoje na gestão conduz, né, esse trabalho, traz a experiência de como professor para a gestão na condução desse trabalho do monitoramento. Agradecer todos os pedagogos, os diretores e os professores que estão aqui, né? Neste momento que, como a Jeane falou, o estudo orientado é o carro-chefe da escola. O dia que nós compreendermos e cuidar desse processo com o rigor que ele necessita, né, dessas demandas que vêm do currículo e tudo, a escola vai avançar e muito. Mas, como a Jeane disse também, nós estamos iniciando, o início foi numa pandemia que não deu, nós não tivemos como cuidar desse processo. Agora, em 2022, a gente vem num trabalho de aprimoramento para avançar e realmente, quando entender isso, nós vamos estar trabalhando o protagonismo com muita propriedade, os alunos vão entender como estudar e terão, né, essa condição de fazer essa escolha do que é melhor para ele, do que ele precisa estudar primeiro, e a gente sair dessa condição de estar sempre achando que a gente ensina. Então, assim, é um momento de muito aprendizado. Que Deus abençoe essa manhã e que nós possamos aprender muito, né, Aurinéia? Amém, isso mesmo, né? Então, após esse acolhimento, nós damos, então, agora prosseguimento à nossa reflexão dessa manhã
com um vídeo. Esse vídeo já é bem conhecido de todos, mas ele foi escolhido porque nós entendemos que ele é bem pertinente ao momento que nós estamos vivendo. Então, nós vamos assisti-lo e depois nós vamos fazer um breve comentário. áudio tá ok? सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मेरी शो I hate this country. कुछ करो ना. अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाए सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता रे हो कौन तुझको पार लेगा कौन होगा है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा जिसे ढूंढता है तू ही रे तेरा मसीहा हो Bom, gente, então, qual é a reflexão que nós trazemos para esse momento? Problemas todos nós enfrentamos, né? Dificuldades, desafios, o desafio de fazer o estudo orientado rodar como ele deve realmente acontecer dentro da escola, considerando as diretrizes, as orientações que a gente já tem recebido. O desafio é enorme, né? Mas qual é a minha atitude, qual é a sua atitude, qual é a nossa atitude diante desse desafio, diante desse problema que é entender o estudo orientado e executá-lo da forma que ele deve ser executado de fato? Qual é a minha atitude, qual é a sua? Quem é você? Quem sou eu e quem somos nós diante desse desafio? Então, que eu sou aquele que está lá, deitado. Tem algum microfone perto de você? Microfone aberto, gente. Vamos cuidar dos microfones. Meu computador trava. Vamos cuidar de desabilitar os microfones. Ok, obrigada. Então, eu sou aquela pessoa que ficou lá dormindo, esperando para ver o que ia acontecer, né? Sou aquele que ficou lamentando, ou sou aquele menino que tomou uma atitude positiva, e o desafio estava ali posto para todos, mas ele teve uma atitude positiva, e a sua atitude positiva, ela foi capaz de influenciar os outros que estavam ali observando e viram aquela atitude positiva daquele garoto. Então, que nós possamos, né, seguir esse exemplo, o exemplo desse menino, diante daquele grande desafio, considerando o tamanho dele, né, a estrutura física dele, as condições daquele menino, o desafio era, de fato, enorme, né? Então, ele não teve medo, mas ele encarou de forma positiva.
assim, seria bom se a gente pudesse ouvir, né? Vocês também aqui nesse momento, nessa reflexão. Mas nós vamos deixar para que vocês reflitam e pensem sobre o que nós assistimos e que realmente tenhamos essa atitude positiva diante dos desafios. Isso vai facilitar, isso vai contribuir para que nós realmente possamos ter êxito nas nossas ações. Seguindo, gente, nós vamos trazer algumas orientações, né, para melhor desenvolvimento do nosso momento de alinhamento. A lista de presença, ela já está sendo disponibilizada aí em QR Code e também será disponibilizada o link no chat, tá? Então, quem já está aí já pode acessar a lista de presença e já ir respondendo, ok? Também queríamos orientar em relação às perguntas, às dúvidas que vocês tiverem. Pode volta aí um pouquinho, Nívia, por favor. As dúvidas que vocês tiverem, que vocês estejam anotando e... Acho que você está indo para frente, Nívia, vou voltar um pouquinho. Então, as dúvidas que vocês tiverem, que vocês possam ir fazendo o registro, e eu vou estar, né, assim que eu terminar aqui a minha fala, eu vou estar monitorando o chat e anotando as perguntas que ao final nós iremos responder. Acreditamos que assim nós vamos conseguir organizar melhor o nosso momento de alinhamento aqui nessa manhã. Nossa pauta, né, está dividida, enquanto Nívia consegue resolver lá para poder projetar para nós os slides, mas nós vamos dar prosseguimento aqui. A nossa pauta, ela está dividida em um momento inicial conceitual, né? Nós vamos retomar um pouco o conceito de estudo orientado e vamos retomar também aqui os objetivos, as atribuições do professor de EO e como que deve ser, vamos alinhar, né, o monitoramento do EO na escola, a organização das aulas, a organização do tempo, o que não é o estudo orientado, e finalizando, nós vamos trazer aqui, né, já o nosso convidado especial, Patrícia até já deu um spoiler aqui, né, nós convidamos o diretor Eduardo, né, para estar fazendo um relato de experiência, que ele tem a prática, a vivência da sala de aula, e tem também a vivência agora como numa escola de tempo parcial como diretor. Pode passar, Nívia. Aliás, pode deixar aí um minutinho. Nós vamos falar um pouquinho aqui agora, isso das diretrizes. Por que nós trouxemos, pode passar, Nívia, por que nós trouxemos as diretrizes pedagógicas 2022? Porque lá dentro das diretrizes, eu estava ouvindo o webinário que foi apresentado pelo Instituto, né, e a Andréia falando sobre a recomposição das aprendizagens, que as diretrizes, gente, elas precisam ser, de fato, o nosso livro de cabeceira. A gente precisa andar com as diretrizes pedagógicas 2022 debaixo do braço, né, porque elas esse documento traz para nós todas as orientações que nós precisamos. Então, assim, o básico e os links estão ali bem claros para a gente poder direcionar o nosso trabalho. Pode voltar um pouquinho ainda, Nívia. Dentro das diretrizes, a gente tem, no capítulo 3, trata do programas e projetos. Capítulo 3 trata de programas e projetos, e no capítulo 3.1, do programa Fortalecimento da Aprendizagem. E a gente sabe, né, as escolas estão aí envolvidas nesse programa, que tem o objetivo de estar mitigando as desigualdades de aprendizagem em língua portuguesa e matemática. E é um programa que ele vai atender grupos de estudantes, certo? E quando a gente pensa no estudo orientado, que também está lá contemplado no capítulo 10, dentro da recuperação de estudos, o capítulo 10.1 vai trazer a questão do nivelamento, 10.2.1 nivelamento, vai trazer no 10.2.2
a educação em foco e traz no 10.2.3 o estudo orientado, que é o que a gente está observando. O que acontece? Dentro do estudo orientado, dá para fazer uma customização aí dessa mitigação das desigualdades de aprendizagem. No grupo vai ser trabalhado o programa de fortalecimento da aprendizagem. Quando a escola conseguir, né, trazer para o estudo orientado, da forma como deve ser conduzidas, como devem ser conduzidas essas aulas, vai acontecer o quê? Uma customização, porque o estudante ele vai ser orientado a buscar esse conhecimento, ele vai ser orientado a como otimizar o seu tempo para ele também estar recompondo as suas aprendizagens. Pode passar, Nive. E aí, agora, para a gente iniciar de fato a nossa conversa, nós vamos pensar um pouquinho sobre o que é e o que é fazer sentido no estudo orientado. O estudante ele precisa entender que estudar é diferente de fazer tarefa, de ler, de copiar, né? Então, o estudante precisa ter esse entendimento de que estudar é analisar um objeto, é fazê-lo próprio, produzi-lo e reproduzi-lo no futuro, ou seja, ele precisa fazer o quê? Uma análise desse objeto de estudo dele, para ele poder chegar à compreensão. O EO, o estudo orientado, ele leva o estudante a mudar a sua postura frente ao estudo e também a melhorar o seu desempenho escolar. Então, o estudante ele é orientado a criar uma rotina eficiente, né, de atividades, e aí organizando o seu tempo, e para que ele chegue a esse entendimento, para que ele entenda que realmente o estudo orientado faz sentido, é interessante, é importante no processo de aprendizagem dele, né? E aí, para a gente trazer aqui esse início de conversa sobre o fazer sentido no estudo orientado para o estudante, nós trouxemos algumas falas que nós ouvimos, né, na última reunião que nós fizemos na escola, na última VT de execução, a segunda visita de execução do circuito de gestão. Todos nós, supervisores, tivemos um momento de diálogo com os estudantes. E nós vamos trazer aqui agora algumas falas que nós ouvimos em todas as escolas, né? Então, por exemplo, a gente teve escola onde o estudante teve essa fala, que lá no estudo orientado, na aula de estudo orientado, o professor fala, explica, mas a turma ainda não entende o que é o EO, não entende ainda o que é estudo orientado. Em outro momento, disseram que lá nas aulas de estudo orientado, eles terminam as atividades das aulas da BNCC, então é uma continuação da aula, que o professor só explica o conteúdo de matemática. Aí a gente também ouviu essa fala, considerando que o professor era também professor de matemática, que usa pouco a agenda. Então são falas dos estudantes, que os estudantes sentam para conversar, né, sem nenhum direcionamento, um momento para passar o tempo. Então nós trouxemos aqui recortes das falas, que também em algum momento são realizadas atividades que estão atrasadas, que o professor dá a mesma atividade para toda a turma, né? Que o estudo orientado cedeu a aula para língua portuguesa. Então, tudo isso nós ouvimos nessas VTs que nós fizemos nas escolas, que faz a agenda mensal para todos os componentes. Queria estudar o que estava na agenda e a professora disse que primeiro deveria fazer o que era da aula dela, né? Então, são falas que nós ouvimos e a gente percebe que o estudo orientado, ainda de um modo geral, ainda não está fazendo sentido para os estudantes. Então, a gente precisa mudar isso, né? Como é que nós vamos mudar? É realmente alinhando a nossa prática lá na escola. Não quer dizer, isso também não quer dizer, gente, que o professor não possa dar a mesma atividade para a turma em nenhum momento.
por exemplo, o professor usando o material estruturado, né, com as orientações, com as dicas de estudo, nesse momento ele vai dar a mesma atividade para toda a turma, certo? Mas isso não pode ser uma coisa recorrente, certo? Então, a gente observa que ainda não está fazendo muito sentido as aulas de estudo orientado nas escolas. Pode passar, Nívia. E aí a gente retoma, então, o conceito que a maioria de vocês aqui já tem conhecimento, acredito que todos já têm conhecimento, mas é retomando mesmo para a gente dialogar aqui nesse webinar. Onde você mexeu? O conceito, então, a gente começa. O que seria, então, estudo orientado? Desenvolvimento de métodos, de estratégias de rotina de estudo, foco no protagonismo, foco na equidade. Pode passar, Nívia. E as aulas de EO, elas têm o propósito de desenvolver a prática de estudar, a princípio organizada pela escola, com o tempo, torna-se um exercício de protagonismo dos estudantes, ou seja, inicialmente o professor vai realmente precisar pegar na mão dos estudantes, né, gente? Não dá para a gente chegar na aula e achar que os estudantes vão dar conta sozinho, né? É um processo mesmo de acompanhamento, de monitoramento, de orientação, né? E assim, a partir desses momentos iniciais, espera-se que eles passem a caminhar autonomamente em seu percurso de formação, desenvolvendo, então, os hábitos de estudo na escola e fora da escola. Então, realmente, o estudo orientado tem esse propósito, né, de contribuir para que o estudante se torne um estudante autodidata, né, que ele consiga organizar o seu tempo de forma a aproveitá-lo melhor e ter melhor rendimento, compreensão melhor de como estudar para ele realmente ter uma compreensão melhor dos objetos de conhecimento. Pode passar, Nívia. Dentro dos objetivos, a gente traz que é reconhecer a importância do desenvolvimento de hábitos e rotinas de estudo. Então, a gente traz alguns destaques aqui, dentro dos objetivos, que é essa criação de hábito, de rotina e de estudo, a diferença entre a qualidade e a intensidade de estudo, ou seja, estudar muito não quer dizer que ele está realmente aprendendo. Então, há essa diferença. Aprimorar a capacidade de se organizar para estudar, separar um cantinho, né, organizar o seu espaço e os seus materiais também para ele estudar. Tem o objetivo também de levar o estudante a compreender e utilizar os métodos de estudo na rotina diária. Então, ele vai, nas aulas, ele vai ouvir o professor trazendo para eles os métodos, né, as dicas de como assimilar melhor os objetos de conhecimento, e aí ele, então, vai poder utilizar esses métodos na sua rotina diária, e aí fazer essa consolidação dos hábitos e rotinas de estudo. E muito importante, desenvolver uma postura protagonista em relação à própria aprendizagem. Então, a gente já está falando de um nível mais avançado, onde o estudante ele já consegue protagonizar a sua aprendizagem e consolidar as aprendizagens dos diversos componentes curriculares. Então, a gente traz aí os objetivos e encerramos aqui, né, essa parte introdutória, conceitual, de objetivos e da importância de fazer com que o estudo orientado faça sentido na vida do estudante, que ele chegue realmente a esse nível de compreensão, assim, ter uma postura protagonista, né? Considerando isso, a gente passa agora para as atribuições. Nívia. Bom dia, pessoal. Então, nós vamos com as atribuições do professor de estudo orientado, né, traçadas todas dentro das diretrizes que nós temos aí como norteador para o nosso trabalho. Então, o professor do estudo orientado, ele tem algumas atribuições. Algumas delas estão, sim, elas estão sequenciadas, e seguindo essa sequência,
o professor ele pode ter sim um pleno entendimento, né, do estudo orientado. Nós temos aí como primeira atribuição, compreender o EO. Então, o professor, ele sendo escolhido pelo perfil, né, a gestão analisou o perfil dos professores de estudo orientado, o professor ele precisa primeiro compreender o estudo orientado, a proposta das aulas que estão estabelecidas nas diretrizes, se houver dúvida, né, do professor no entendimento do estudo orientado, ele precisa retornar ao material, estudar novamente, pedir apoio à gestão da escola, pedir apoio também à superintendência. Então, o primeiro passo é compreender, né? A primeira atribuição, compreender. Nós temos na sequência aí desenvolver as aulas. Então, o professor ele precisa assegurar o desenvolvimento das aulas de estudo orientado. Então, nós temos aí, para iniciar o trabalho com estudo orientado, o material estruturado, que são os cadernos do ICE, e temos também as diretrizes. Então, esse documento, os cadernos que o Instituto trouxe para nós, é o documento que vai nortear todo o trabalho do estudo orientado. Então, o professor ele tem que desenvolver essas aulas de acordo com o que vem estabelecido nesse material. Então, ele tem que assegurar de verdade, né, esse desenvolvimento dessas aulas que estão lá, são temas. Analisar os indicadores. Então, através dos indicadores que a escola já produziu no início do ano, através da diagnóstica, através dos dados relativos ao ano anterior, resultados do PAEBS, todos aqueles levantamentos, né, para fazer sentido ao trabalho da escola, precisa ser baseado nos indicadores. Então, essa análise precisa ser realizada pelo professor de estudo orientado, juntamente com a equipe gestora, juntamente com os PCAs, para que o trabalho do estudo orientado faça sentido também para o professor. Planejar as aulas com os parceiros. Quem são os parceiros do professor de estudo orientado? É o pedagogo, os PCAs e os demais professores também da Base Nacional Comum, porque ele faz a entrega para a base, né? Ontem nós vimos aí a entrega do PV para o estudo orientado, a entrega do PV para a base, e nós também temos a entrega do estudo orientado para a Base Nacional Comum. Então, essa parceria, ela precisa acontecer. O professor de estudo orientado, ele não trabalha sozinho, então ele precisa da parceria de todos da escola. Apresentar os métodos e estratégias. Então, nós temos nas aulas as estratégias de estudo que os alunos vão participar, que eles vão ter entendimento. Então, o professor precisa apresentar. Falar assim, esse método aqui não vai ser eficaz nessa turma. Então, ele não pode distinguir o que vai ser eficaz ou não eficaz. Ele precisa apresentar todos os métodos que são apresentados na aula de estudo orientado, para que o aluno se adeque, né? Ele vai adequar para ele qual método de estratégia que vai ser melhor para ele aprender. Então, uma das atribuições é apresentar esses métodos e estratégias. Outra atribuição é orientar a rotina de estudos dos estudantes. Nós temos o documento que é o anexo 1 das diretrizes, onde nós encontramos esse documento que nos auxilia a elaboração da rotina de estudo do estudante, que é a própria agenda. Então, o professor, ele precisa, além de orientar, acompanhar também essa rotina de estudos do estudante. Auxiliar no plano de estudos. Nós temos aí o anexo 2 das diretrizes também, né, do estudo orientado. Esse documento, que é o plano de metas, qual a meta que o estudante quer alcançar em determinado componente, em determinado conteúdo que ele precisa melhorar. Então, ali estabelecer as metas, né, onde ele quer chegar. Então, o professor também tem essa atribuição de auxiliar no plano de estudo do estudante. E como última atribuição, acompanhar, orientar e replanejar. Aqui vem o monitoramento do professor de EO. Aqui vem o monitoramento, né, do professor de EO, que ele vai acompanhar as dificuldades dos estudantes, orientar na consolidação das aprendizagens e replanejar caso seja necessário. Então, se houve algum problema no percurso, né,
que não há entendimento, igual nós vimos ali na fala dos estudantes. Nós precisamos corrigir essa rota. Então, quando há esse monitoramento, né, a partir da gestão, a partir da regional, que nós vimos que existe esse não entendimento ainda, precisa retornar onde foi verificado que houve a falha. Então, acompanhar, orientar e replanejá-lo de estudo orientado para que flua, né, dentro do possível. A gente sabe que não é fácil, né, o estudo orientado ele não é fácil de rodar, ele é difícil mesmo. Então, quando nós temos essa dificuldade, nós precisamos rever. Nós trabalhamos aí com o circuito de gestão, então nós vemos aqui que o passo a passo das atribuições aqui, ele tem muito do circuito de gestão. Chegamos aqui no ponto de planejamento e correção de rotas aqui no estudo orientado, ao ponto de ter que retomar alguma aula, né, algum tema que ficou mal entendido para o estudante, então precisa retomar e fazer essa correção de rotas dentro do estudo orientado. O monitoramento das aulas de EO. Então, nós temos as instâncias também traçadas dentro das diretrizes, como que acontece o monitoramento das aulas de EO. Então, nós começamos aqui com a superintendência, e qual é o papel da superintendência nesse monitoramento. Então, nós como regional, nós temos que acompanhar, orientar e realizar a escuta por meio do supervisor escolar. Então, cada escola tem o seu supervisor, igual nós fomos, né, visitamos as escolas na VT, conversamos com os estudantes, precisamos conversar também com o professor de estudo orientado, né, verificar o que precisa melhorar, qual é a dúvida, quais são as ansiedades, então nós precisamos fazer esse monitoramento, né. Então, o supervisor escolar, né, como representante da superintendência, ele vai fazer esse acompanhamento, que é acompanhar, orientar e realizar a escuta, né, por meio das visitas. O gestor, qual é o papel do gestor no monitoramento? O gestor, ele se reúne com o pedagogo e com os PCAs para dialogar sobre o desenvolvimento das aulas, oferecendo apoio aos professores e também aos estudantes. Então, nós precisamos levar esse monitoramento com muita seriedade, né, a importância que é o monitoramento, porque é através do monitoramento que nós vamos traçar as correções de rota, traçar as estratégias, onde nós precisamos melhorar, onde nós erramos, onde nós acertamos. Então, o monitoramento ele tem um papel fundamental para que essa ação ela surta efeito, né, nos nossos estudantes e a gente veja resultado. Então, o gestor ele precisa se reunir, né, com todo o pessoal que é representante desse momento, os PCAs e os professores de estudo orientado, e também os estudantes, né, para avaliar o que precisa, que através da fala dos estudantes é onde nós alinhamos, né, as ações. E o pedagogo? O pedagogo, ele acompanha o desenvolvimento das aulas de EO, ele precisa assistir essas aulas. Ele precisa ir lá, assistir às aulas de estudo orientado, fazer o relatório, ver o que está bom, o que precisa melhorar, e fazer o feedback com o professor de estudo orientado, conversar com o gestor, né, para ver o que está acontecendo, que precisa melhorar. E, às vezes, também, talvez o professor escolhido nem tinha o perfil, né, para estar no estudo orientado, talvez um outro professor tenha a possibilidade de fazer uma troca. Então, esse monitoramento ele vem agir para que as possíveis intervenções aconteçam. O pedagogo também precisa acompanhar o desenvolvimento da rotina de estudos, né? A agenda. Ele precisa rodar na escola, perguntar ao estudante, e aí, como é que está a sua agenda? Deixa eu dar uma olhadinha na sua... Deixa eu dar uma olhadinha na sua agenda, ver como que está a agenda da primeira série, a agenda da segunda série, como está o fundamental com a agenda. Então, o pedagogo, ele precisa acompanhar a elaboração desse roteiro, né, o roteiro de estudos do aluno, porque ele faz parte, né, do estudo orientado. E também acompanhar a elaboração do planos e metas do estudante, que é o anexo 2. Então, o professor, ele tem as suas atribuições de ajudar na preparação desses roteiros, na criação da agenda do estudante, e o pedagogo tem a atribuição de monitoramento, né? Todos têm as suas atribuições
dentro da diretriz, nós temos todas as atribuições. Aqui nós estamos falando especificamente do monitoramento. Qual é o monitoramento que cada um vai fazer? Qual o papel de cada um? Nós temos agora o PCA, algumas escolas que não têm o PCA, aí essa atribuição vai para o pedagogo. Acompanhar o desenvolvimento da rotina de estudos, né? Então ele vai monitorar se está acontecendo, vai acompanhar, acompanhar a elaboração também do planos e metas do anexo 2 e acompanhar as aulas de estudo orientado, né? Para apoiar as práticas pedagógicas do professor docente, do docente. E o professor de estudo orientado, nós também já falamos anteriormente no slide, né, das atribuições. Nós vamos repetir aqui que a atribuição do monitoramento é acompanhar as dificuldades dos alunos, orientar na consolidação e replanejar quando for necessário, né, para a correção das rotas. Agora nós temos a organização das aulas. Como essas aulas foram distribuídas? Nós temos aqui a organização do tempo parcial, temos também a organização do tempo integral. No tempo parcial, nós temos os 6º e 7º anos com 2 aulas semanais, 8º e 9º, uma aula, 1ª e 2ª séries do ensino médio, 2 aulas semanais para o tempo parcial. A 3ª série não tem o estudo orientado. No tempo integral, do 6º ao 9º ano, são 3 aulas semanais, e da primeira até a 3ª série são 3 aulas semanais também para o tempo integral. Nília, tempo integral é 4 aulas do fundamental. Ah, então eu tirei do lugar errado aqui, eu vou fazer a correção. Mas eu pego. Eu peguei do integral de 7 horas, esqueci do de 9 horas. E nós temos aqui também as prioridades, né, do estudo orientado. Eu vou fazer a correção depois, vou acrescentar o integral de 9 horas antes de enviar os slides, tá, gente? O estudo orientado, então, quais são as prioridades, né, que o professor precisa aplicar com os estudantes para que eles também compreendam? A priorização do que deve ser estudado está relacionada aos indicadores. Então, se eu não tenho esses indicadores, como que nós vamos monitorar o que o aluno precisa aprender, onde que ele está com ponto de atenção? Então, nós temos ali os indicadores. Quais são os indicadores que nós temos na escola hoje? Nós temos os resultados da avaliação diagnóstica, nós temos os resultados agora do 1º trimestre, então nós temos as habilidades que precisam ser consolidadas, então nós temos esses indicadores. A escola tem esses indicadores em mãos, precisa estar na mão do professor de estudo orientado, alinhado junto à equipe. E não adianta eu ter indicadores se eu não tenho como monitorar. Então, como monitorar, nós vamos falar do modelo de gestão, que são os instrumentos. Então, nós já ouvimos em várias reuniões, né, da liberdade que a escola tem de qual instrumento usar, mas que precisa usar. Então, o instrumento, ele precisa ser criado, né? Se você tem um modelo que você... Aqui nós temos alguns modelos de agenda, o modelo do plano de estudo. Agora, o instrumento de monitoramento, nós não temos. A escola pode criar. Então, a escola tem liberdade de criar o modelo que ela quer usar na escola para fazer esse monitoramento. Então, através desse monitoramento, que é um instrumento que você vai usar para monitorar, que é o modelo de gestão, que você vai aplicar o modelo pedagógico. Como que você vai aplicar a parte pedagógica? Como que vai rodar, né, as intervenções pedagógicas na escola? Então, é essa articulação que nós falamos, né, do uso do modelo de gestão para que o modelo pedagógico aponte a direção que o estudante precisa superar a dificuldade. Então, precisa ser monitorado somente através de uma planilha, né, de um instrumento. Como que você vai monitorar? É um registro, um gráfico. Então, ele vai mostrar, né, o instrumento precisa mostrar onde o aluno está e onde que ele precisa chegar, se ele está trabalhando, se ele não está. A escola tem liberdade para fazer esse instrumento, mas que precisa acontecer. Nós temos aí, né, a ementa do componente curricular. Eu trouxe no slide somente do 6º ano,
Só para vocês lembrarem, né, que nós temos esses documentos que são os norteadores do trabalho do estudo orientado, não é nada solto, nós temos o caderno do Instituto, nós temos a ementa, nós temos as diretrizes que nos orientam, então o material está todo aí, né? O professor precisa buscar, precisa estudar. Se tiver dúvida, né, no material, entre em contato, né, com a equipe gestora, para fazer pequenas formações, procura a superintendência também, né? Nós estamos aqui para apoiar, né? Nós estamos aqui para monitorar, para dar apoio, para dar suporte. Nós temos aí os cadernos, né, que é o material que vem as aulas, que vem os temas para serem trabalhados durante as aulas. Não significa que cada aula, né, às vezes, não sei se o professor teve dúvida nesse material, não significa que o tema que está ali tem que ser trabalhado em uma aula só, né, às vezes pode ser desmembrado em 2 aulas, né, dependendo da turma. Nós temos o caderno da aula de estudo orientado para o Fundamental 2, e também para o ensino médio. Esse link que tá anexo aí, que está no rodapé do ensino médio, é um link com o material que nós estamos utilizando aqui para formação. Então, tem esses 2 cadernos, tem as diretrizes do estudo orientado, e lá também, depois nós vamos inserir o slide aqui da apresentação. Então, tem esse material todo lá nesse link que está aí. Aqui nós fizemos um recorte da primeira aula desse caderno que nós citamos aí atrás, né, do estudo orientado. Ele é o mesmo para o fundamental e também para o médio. Então, nós temos aí a aula 1. Estudar e fazer tarefa não são a mesma coisa? Então, nós temos aí todo o roteiro, né, que o professor, fazendo esse lembrete das aulas, todo o roteiro que existe no estudo orientado. O professor precisa seguir o que tem aí. Fala assim, mas essa primeira aula aqui, os meninos não precisam não, vou fazer isso não. Eu acho que eu vou pegar a segunda aula, aqueles que eles precisam primeiro, o segundo tema é mais interessante. Não pode fazer isso, né? O professor não tem autonomia para inverter as aulas, para alterar a sequência. O professor precisa seguir a sequência que vem estabelecida no material. Então, se eu tenho o tema 1, eu vou começar do tema 1 e da sequência. O que pode ser feito aqui, que é autorizado, às vezes assim, tem um texto que tá assim, esse texto aqui não está legal para trabalhar na turma. Eu tenho um texto que está mais atual, eu tenho um vídeo também que é mais a realidade da turma. Então, isso o professor tem autonomia para fazer. Então, as atividades aqui, elas vêm numa lógica, né, do entendimento do aluno, para que isso possa ser internalizado e que ele possa ter compreensão do estudo orientado. Então, por isso que as aulas não podem ser alteradas, os temas, mas o que está dentro, né, o texto, o vídeo, uma música, isso pode ser, né, alterado de acordo com a realidade da turma, mas que esteja dentro da proposta do tema estabelecido na aula de estudo orientado. A organização do tempo. Então, agora nós vamos falar, né, o tempo, como que o tempo é importante no estudo orientado, né? O estudo orientado é para ele aprender a usar o tempo dele. Como que vai ser a organização do tempo? Então, nós temos aqui que uma dificuldade que o jovem tem é não saber como administrar o próprio tempo. Nós não fomos ensinados, né, quando criança, a administrar o nosso tempo. Então, nós não fomos preparados para ter um tempo para estudar, a ter a hora certa de fazer alguma coisa, né, dentro da rotina de estudos. Então, o jovem é difícil para ele, então tem muita dificuldade, né, de entender e também aceitar a necessidade de estabelecer as rotinas para a vida. Assim, sempre que o professor achar necessário, é importante que ele crie espaço nos horários de estudo para que todos falem sobre o seu tempo. Né, o professor perguntar, e aí, como é que foi para fazer a tarefa? Faltou tempo para você fazer o que estava estabelecido? Teve alguma matéria, né, algum componente que te tomou mais tempo? Às vezes o aluno colocou lá 3 componentes para estudar em casa. Aí o professor fala, e aí, qual foi o que te tomou mais tempo?
Qual que você teve mais dificuldade? Vocês conseguiram fazer toda a tarefa, tudo que vocês estabeleceram lá na agenda de vocês? Vocês conseguiram cumprir a agenda? Foi fácil dar conta? Vocês acharam fácil, acharam difícil? Como que você estudou? Como que você organizou o seu espaço de estudo? Então, esse diálogo, ele precisa acontecer, né? Não é só passar pelas aulas temáticas, pelos temas estabelecidos, fazer as demandas da base para o estudo orientado e esquecer de rever, né, esses pontos desse diálogo, fazer os feedbacks com os alunos, fazer o PDCA, avaliar como eles estão, como está surtindo o efeito da agenda, aplicação da agenda na vida deles. Então, esse diálogo precisa acontecer com o estudante, né, saber se foi produtivo e, principalmente, se eles conseguiram perceber o que aprenderam. E aí, você conseguiu entender o conteúdo? E aí, você conseguiu aprender? Porque a partir do momento que ele vai estudar sozinho, ele não vai ter ninguém para orientar. Então, ele tem que perceber. E aí, você percebeu onde que você aprendeu? Precisa acontecer esse diálogo. E para sistematizar o acompanhamento do horário de estudos, né, nós vamos falar agora especificamente da agenda e também do plano de estudos. É o plano de atividade e o outro documento que é o anexo 2. Então, a utilização da agenda, ela permite que o estudante, desde as primeiras aulas, ele crie o hábito de anotar as demandas escolares, comparar as informações, né, dos componentes, trocar informações com os professores dos horários de estudo. Então, a partir do momento que ele já tiver evoluído, né, no estudo orientado, ele já conseguir ter essa produtividade, esse autodidatismo, esse protagonismo dele, ele vai conseguir realizar isso com mais facilidade, né? Nós trouxemos um exemplo de uma agenda. Esse template, ele está lá dentro das diretrizes, essa rotina de estudo está lá dentro do template. Não significa que precisa usar esse, né? Mas a escola precisa ter. Então, esse é um modelo, né? Tem escola que mandou fazer agenda na gráfica, distribuiu para os estudantes. A escola que está com dinheiro, né, gente? Tem escola que está com um pouquinho de dinheiro, já mandaram confeccionar agenda para o estudante. Então, a escola tem liberdade também de criar um modelo de agenda, que é um exemplo. Então, vamos analisar, nós colocamos aí um horário sugestivo de um aluno que esteja estudando no ensino fundamental, que esteja estudando no turno matutino. Ele é aluno do turno matutino, frequenta as aulas, né, vai embora meio-dia. Quando é às 2h da tarde, nós colocamos aí, na segunda, terça, na quarta e no sábado, como se ele tivesse determinado essa rotina para ele de estudo das 14 às 16. Então, na segunda-feira, estão estabelecidos horários de acordo, as tarefas de acordo com o componente. Então, na segunda-feira, né, história, às 14 horas, o que ele vai fazer às 14 horas? Ele vai fazer uma leitura antecipada para a tertúlia da aula de história, do componente de história. Na terça-feira, ele tem de manhã, só um minuto. Na terça-feira, ele tem 2 momentos, né? Um primeiro momento ele tem na aula de estudo orientado, na escola, ele vai deixar para matemática, para o nivelamento de matemática. Então, o fechamento da agenda, ele tem 2 coisas para fazer no estudo orientado, estabelecido na agenda dele. É uma suposição, tá, gente? Não foi tirado de nenhum aluno. Ele vai fazer o fechamento da agenda dele. Aqui, nesse caso, é um estudante que tenha 2 aulas de estudo orientado na semana, na terça e na quinta-feira. Então, na primeira aula de estudo orientado dele, ele vai fazer o fechamento da agenda, do que ele precisa estudar, e vai fazer a atividade do nivelamento de matemática, na aula de estudo orientado. Quando ele for embora, aí lá em língua portuguesa, na terça-feira, dia 31, né, que é hoje, ele vai chegar em casa hoje, às 14 horas ele vai estudar para a prova. Ele tem uma prova de língua portuguesa essa semana, ele vai colocar o dia da prova.
né? Ele vai estabelecer também o horário da prova ali no turno, e em casa, de 14 às 16, ele vai estudar para a prova de língua portuguesa, no horário de estudo dele. Na quarta-feira, no mesmo horário, das 14 às 16, ele vai fazer um trabalho de arte. Então, nós vemos aí que é uma rotina das 14 às 16, durante 3 dias da semana e mais um dia no final de semana. Então, no dia 4, nós sugerimos uma sugestão, né? Como se ele tivesse o aluno que gosta de ler, pegou um livro na biblioteca, levou para casa. No horário de estudo dele, do sábado, eu não tenho nenhuma tarefa, nenhum trabalho para fazer, eu vou ler um livro. Vou pegar um livro, vou ler, vou melhorar a minha leitura. Porque eu estou muito. Lá nos meus indicadores, eu vi que eu preciso melhorar a leitura, então o professor me indicou um livro, eu vou ler. No sábado, das 14 às 16, ele vai fazer uma leitura diversa de obra literária relacionada à língua portuguesa. E na quinta-feira, aqui eu pulei a quinta, né? Eu falei dos horários de rotina do estudo orientado em casa. No horário de estudo orientado, na terça-feira, ele fará o estudo no nivelamento para matemática, e na quinta-feira, na aula de estudo orientado, ele vai fazer um trabalho com o uso do esquema para o componente de ciências. Então, aqui é uma sugestão de rotina, né, de uma agenda, né, de um estudante que estuda de manhã com um tempo à tarde para estudo, estabelecido de 14 às 16, na segunda, na terça, na quarta e no sábado. Nada impede também que ele tenha, né, estabelecido para todos os dias da semana. Fala assim, o que é que eu vou fazer? Na quinta e na sexta. Então, ele pode estabelecer aqui também, né, esse horário fixo, né, para estudo em casa. E aí ele vai determinar o que ele vai fazer de acordo com os indicadores estabelecidos na aula de estudo orientado, né, com o plano de metas dele. Então, a rotina de estudo, que é a agenda, ela vai determinar, vai dizer o que o aluno vai fazer e em qual horário. O anexo 2 também está lá na diretriz, né, esse template, o plano de metas do estudante. Aqui nós sugerimos um registro, o nosso entendimento, tá, gente? Componente curricular de matemática. Conhecimento que eu preciso consolidar. Lá ele vai ter um trabalho, né? Ele está lá estudando para nivelamento, lá no horário da agenda. Vamos dizer que lá no nivelamento, ele precisa consolidar a expressão numérica, né? A ordem de execução, a ordem de resolução das equações. Expressão numérica é o que ele precisa melhorar. Qual o principal obstáculo desse aluno? Nívia, o que eu preciso superar para eu melhorar a expressão numérica? Eu preciso organizar o meu tempo de estudo. É isso que eu preciso fazer? Então, minha meta é melhorar o meu tempo de estudo. Qual é a minha meta? A minha meta é 70% de nota. Vamos colocar aqui uma ideia assim, de meta como 70% de nota. No primeiro trimestre, então, 70% da média daria 21 pontos. É isso mesmo, matemáticos? No primeiro trimestre, 70% da média daria 21 pontos, mas aí eu não alcancei 21, eu alcancei 20. Aí eu marquei de vermelho aqui porque eu não alcancei a minha meta. Então, para o segundo trimestre, eu já teria que aumentar a minha meta para alcançar o 70% final. De 21, então, eu teria que tirar 21 no primeiro, 21 no segundo, 28 no terceiro, para eu alcançar a média de 70%, a minha meta. Se no primeiro eu tirei 20, eu não alcancei minha meta, no segundo eu preciso tirar 22 pontos para alcançar a minha meta. Se eu alcançar os 28 pontos no terceiro, eu atingi a minha meta. Então, essa é uma visão do plano de metas do estudante. Né, onde ele está, né, qual componente que ele precisa, que ele acha que ele precisa melhorar, qual o conhecimento que ele precisa consolidar, qual o obstáculo que ele precisa superar e qual a meta que ele tem para ele. E se ele alcançou essa meta. Então, aqui é uma ideia, né, de planos de metas. A escola também pode criar outra alternativa, mas que o aluno estabeleça. Né, isso precisa ser trabalhado com o estudante, né, estabelecer metas.
Nós vamos fazer agora uma dinâmica, depois disso tudo que nós falamos, né, de tudo que nós ouvimos, que vocês ouviram aí da gente, nós vamos fazer uma dinâmica. Enquanto isso, gente, vocês podem ir escrevendo as dúvidas aí, né, fazer as perguntas no chat. A Aurinéia está anotando, no final a gente retoma. Nós vamos fazer uma dinâmica agora no Jamboard. Falei certo, Sandra? No Jamboard. Eu vou compartilhar com vocês o link para vocês acessarem. Só um minuto. Só lembrando também, pessoal, que a lista de presença, tá? Foi disponibilizada novamente aí no chat, para quem ainda não preencheu, corre lá e preenche. Compartilhei agora o link da dinâmica. A lista de presença está acima e da dinâmica está embaixo. Então, o que nós vamos fazer agora? Vocês vão acessar o aplicativo e vocês vão dizer para mim agora, né? Vamos compartilhar o que é o estudo orientado. Em uma palavra, 2 palavras, né? Dizeres pequenos, o que é o estudo orientado. Eu vou compartilhar a tela agora. Está compartilhado, gente, a tela do aplicativo? Ainda não, Nívia. Ah, entrei errado. Desenvolvimento do autodidatismo. Vamos lá, gente. Não é com a caneta. Quem nunca participou, quem nunca entrou nesse aplicativo, do lado esquerdo do monitor tem uns ícones, tem uma secção, 3 ícones, tem a caneta, o apagador, a setinha e tem a nota autoadesiva. Vocês vão selecionar a nota autoadesiva, digitar sobre ela e salvar. E vai movimentar o post-it. Só cliquem no post-it, tá? Não cliquem no... Pode ir digitando que eu vou alinhando, tá? Não precisam mexer no post-it que eu vou alinhando. Desenvolvimento. Na hora que digita, ele vai sobrepondo. Organização do estudo. Foco, planejamento e execução. Vamos lá, gente, vamos contribuir. Protagonismo, comprometimento, autonomia, técnicas de estudo, comprometimento, rotina, integração. Depois que tiver, já todos contribuírem, eu vou fazer o print dessa tela, depois eu vou substituir no slide que está lá. Protagonismo. Os que estão se repetindo, nós estamos sobrepondo. Autonomia, organização dos estudos de forma coerente e produtiva. Vamos lá. Estudo orientado é uma importante ferramenta que ajuda no desenvolvimento do aluno. Aprendizagem.
que mais? Mais um minutinho para fechar aqui. Quem mais quiser contribuir, aprendizagem. Organização. Ok. Quem quiser depois ir contribuindo mais pode, vai ficar aberto aqui um pouquinho ainda o Jamboard. Nós vamos passar da sequência agora lá no slide. Então, nós voltamos aqui, né, para uma fala que às vezes nós ouvimos, que é um mito. Estudar muito é o mesmo que estudar corretamente. Nossa, falar assim, nossa, eu li muito, eu li a matéria, falar assim, que antigamente tinha um questionário que a gente fazia, 10 perguntas. Eu li umas 20 vezes, pergunta e resposta. Li 20 vezes, estudei demais, li muito. O que você aprendeu? Nada. Não sei nada, e não tira nota na prova. Então, é um mito, né? Falar que estudou muito e falar que estudou de forma correta, isso é um mito. Porque nós temos aqui, né, que estudar é diferente de ler, é diferente de copiar, é diferente de fazer tarefa, mas que também é ler, copiar e fazer tarefa. Estudar vai além, ele vai muito além disso. Então, nós precisamos ter esse entendimento para que nós possamos passar para os nossos estudantes, para que faça sentido para eles o estudo orientado. Então, nós precisamos estudar o material, rever os conceitos, né, porque o estudo orientado não é fácil de rodar, é difícil, né, tirar alguma coisa que nós temos internalizado, né, de conceito de estudo, já é difícil da gente vestir uma nova roupa. Então, primeiro o professor, a equipe toda precisa entender a importância do estudo orientado. Não é somente o professor de estudo orientado, todos precisam. Porque nós temos a entrega da base para o estudo orientado e a entrega do estudo orientado para a base. É uma troca. Então, todos precisam ter entendimento desse componente. Então, estudar é diferente, né? De ler, copiar ou fazer tarefa. E o que é? E o que não é estudo orientado? Então, nós chegamos nessa parte agora da gente definir o que é e o que não é estudo orientado. Aí eu passo a bola para minha colega de trabalho, a Selma. Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Sim. O que é o que não é estudo orientado? O que é estudo orientado? Metodologia de êxito. O estudo orientado, né, ele é uma das metodologias de êxito da parte diversificada do currículo. Ele deve, né, a metodologia de êxito deve estar articulada com a BNC, e a metodologia de êxito também, ela tem o objetivo de oferecer um tempo qualificado destinado à realização de atividades pertinentes aos diversos estudos. Nós temos o estudo orientado também, o estudo de métodos, técnicas e procedimentos para organizar, planejar e executar os seus processos de estudo. O estudo orientado, ele visa o autodidatismo, a autonomia, a capacidade de auto-organização e de responsabilidade pessoal. Então, peraí, Nívia. O aluno, né, nas aulas de estudo orientado, ele vai aprender a se organizar para estudar sozinho, né? Ele vai planejar o tempo que ele precisa para estudar determinado conteúdo e ele vai também
estabelecer prioridade no conteúdo que ele tem que estudar. Por exemplo, ele tem uma prova hoje, né? Uma prova hoje, não, ele tem uma prova amanhã. Amanhã é quarta-feira, tem prova de matemática, e quinta-feira tem um trabalho de ciências. Então, hoje, ele vai estudar, ele vai fazer o trabalho de ciências? Não, né? O correto é ele estudar para a prova que acontecerá amanhã. Então, isso aí é dar prioridade, né, ao que tem que ser estudado. Pode passar, Nívia. E atuação dos líderes de turmas no horário de estudo orientado. Nos horários de estudo orientado de sua turma, o líder pode assumir, com apoio e supervisão do professor, a condução de uma atividade de extrema importância, caracterizada pelo alto nível de corresponsabilidade e compromisso. A liderança do plano de atividades ou plano de estudos da turma. A Nívia passou lá, né, já passou uma planilha, né, com esse plano de atividades, né, e o líder, ele vai, né, estar, durante as aulas, né, da Base Nacional Comum, ele vai estar criando, né, um painel, um mural ou uma pasta, onde ele vai estar anotando o que cada professor da base vai estar, as atividades que o professor vai estar passando, um trabalho, ou uma prova, ou uma atividade, né? Então, ele vai estar anotando isso, que todos os professores e todos os alunos estarão visualizando em sala de aula. Trata-se de um documento, painel mural passa, onde os líderes de turma comunicam aos professores a agenda de atividades de sua turma e sobre a distribuição das tarefas, provas e trabalhos da semana. O plano de estudos da turma é que vai direcionar a agenda de cada estudante. Então, o papel do líder dentro do estudo orientado parte da produção da agenda. Aí nós vamos ter 3 instâncias de agenda, né? A agenda da turma, que foi a que eu citei para vocês, que vai estar exposta lá na sala de aula. A agenda do estudante, cada estudante vai ter a sua agenda, né? O que o professor lá da Base Nacional Comum falou que é para ele estudar lá na aula de estudo orientado, né? Então, esse aluno vai ter essa agenda e o professor de estudo orientado também vai ter a agenda dele. Pode passar, Nívia. Aí nós temos, né, habilidades trabalhadas nas aulas de estudo orientado, que também se encontra na mandala da matriz de referência. Aqui nós temos as habilidades, né, que é espírito gregário. Né, o espírito gregário, nós vamos encontrar lá na aprender a conviver, na mandala aprender a conviver. Nós temos também a habilidade autonomia, que nós vamos também encontrar essa habilidade lá no pilar, né, aprender a fazer. Nós temos autogestão, que nós vamos encontrar lá no pilar aprender a ser. O planejamento, nós temos lá na matriz de competências, né, o aprender a fazer, o pilar aprender a fazer. O entusiasmo, nós temos lá no pilar aprender a ser. Aprender a fazer, tá? O entusiasmo, aprender a fazer, e a responsabilidade no pilar aprender a ser. Então, todas essas habilidades nós encontraremos aqui nas aulas, na matriz de competências, né, que destaca os 4 pilares, tá? Que é aprender, né, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a conhecer. Pode passar, Nívia. O que não é estudo orientado?
Não é só fazer tarefas, ler ou copiar. Não é permitir que os estudantes fiquem soltos nas atividades de estudo. Não é orientar sem se basear nos planos de estudo da turma. Não é trabalhar sem alinhamento com as demandas dos componentes da BNCC. Então, nós já tivemos reunião com os líderes, nós já passamos, né, pelos corredores das escolas, né, e a gente já observou muita coisa, tá? Aluno solto na sala, né, em pé, professor lá no computador ou na janela com o celular na mão. Então, isso não é aula de estudo orientado, né? Tem que dar direcionamento, quem tem que estar atendendo os alunos, orientando, assessorando, né? Isso aí que o professor tem que fazer nas aulas de estudo orientado. Pode passar. O último aí, Selma, a extensão da aula. Desculpa. As aulas de estudo orientado também, ela tem que estar alinhada, né, com os componentes da Base Nacional Comum, com o plano de estudo do aluno, né, tem que ter esse alinhamento. Não é uma extensão da aula do professor para terminar uma tarefa. Né, nós vimos, né, nas aulas de estudo orientado, que o aluno vai, né, ele pode, né, fazer tarefas, atividades, ele pode pesquisar, ele pode ler um texto, ele pode estar fazendo um trabalho em grupo com os colegas. Pode passar, Nívia. Nós temos aqui, né, também o aluno, né, lá dormindo na aula de estudo orientado, tá? Também já escutamos aí de líderes que isso acontece também na sala de aula. Não é permitir que os estudantes descansem, brinquem ou destinem o tempo ao lazer. Pode ir. Não é para o professor fazer outras tarefas que não seja apoiar o estudo dos estudantes. Né? O professor está lá no notebook fazendo outras atividades e não está dando apoio ao estudante lá. Não é aceitar que as aulas terminem sem a entrega de um produto final, resultado do trabalho de estudo, né? Ele tem que estar lá, o professor tem que estar lá monitorando, né? O aluno terminou a atividade, né? Teve a entrega do produto final, do que foi estabelecido para ele fazer naquela aula de estudo orientado. Não é propor atividades descoladas dos resultados pactuados pela escola em seu plano de ação, né? Então, tem que estar alinhado também, essas aulas de estudo orientado, elas têm que, né, as atividades, o que o aluno vai para as aulas de estudo orientado para executar, né, para realizar, tem que estar alinhado também com o plano de ação, né? Com o plano de estudo do aluno, com a Base Nacional Comum, com o plano de ação da turma, né? Pode passar, Nívia. Então, volta aí um pouquinho, fazendo favor. Eu não sabia, não lembrava que era o último slide, né? Aí o professor de estudo orientado, ele tem que também estar atento que cada aluno, né, cada grupo de aluno, ele assimila mais um conteúdo com diferentes, né, diferentes métodos de estudo. Alguns alunos assimilam mais, né, fazendo a leitura de um texto, outros alunos fazendo um resumo, destacando, né, as partes mais importantes daquele texto, outros alunos aprendem melhor, né, escutando vídeos, assistindo vídeos, né? Então, o professor de estudo orientado, ele tem que estar bem atento a isso aí, para estar oferecendo essas ferramentas, né, para que o estudante assimile melhor, né, o que ele tem que estudar. Pode passar, Nívia. Aí agora nós vamos, né, eu vou passar a palavra, né, para o diretor Eduardo. E coloca no mudo aí.
Tá me escutando, Nívia? Tá, né? Tá, ok. Eu passo, né, agora a palavra para o diretor Eduardo, que estará relatando experiências, né, tanto do tempo integral, do estudo orientado, né, no tempo integral, quanto no tempo parcial. Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem, com saúde. Eu imagino, enquanto as meninas estavam falando, o sentimento que vocês estavam tendo estando diretamente ligado às aulas de estudo orientado. Como as meninas disseram, eu fui professor de escola em tempo integral e tive a oportunidade de trabalhar com as 3 séries, né, primeira, segunda e terceira série, na Escola João 23, e foi muito desafiador, porque nós estávamos em processo de implementação em tempo integral em Barra de São Francisco. Apesar de todas as diversidades que nós encontrávamos, entre a parte diversificada ainda de eletivo, estudo orientado ou projeto de vida, eu me identificava muito com a questão do estudo orientado. Primeira coisa que eu gostaria de falar com os colegas professores, porque eu sou professor. Se você é professor de estudo orientado, você foi escolhido a dedo pelos diretores, porque precisa vocês terem esse sentimento de que vocês estão aí, a equipe pedagógica, ela acredita no seu potencial para executar um trabalho tão desafiador no componente estudo orientado. Quando nós somos professores da base, nós também encontramos estudantes que dormem, nós encontramos estudantes que estão desanimados, que eles não são protagonistas. E lá no estudo orientado, na aula de estudo orientado, eu estava até observando o chat aqui, um colega, um Magni, fala que não tem a nota, mas o estudo orientado é um gerador de notas satisfatórias, de mudanças de comportamento e de resultados que vão toda a escola nesse processo de entendimento, né? E dentro dessas propostas de estudo orientado, é necessário muito a escuta ativa para que, de fato, uma orientação qualificada, né? Eu tive, na ocasião, uma equipe que me apoiava muito, que é o CP da escola, o Aldair, juntamente a Márcia, né? E nós tínhamos a oportunidade de fazer relatos de experiência das aulas que nós estávamos ministrando. E eu lembro, na ocasião, tinha uma turma muito desafiadora, né? Se o Aldair tiver os colegas que trabalhavam na escola, uma turma que era da segunda série 3, fizeram uma intervenção para que eu pudesse ficar nessa turma. Então, assim, é uma turma que gerava muito trabalho, que é, de fato, aquilo que as meninas colocaram aí evidenciadas. É uma turma que gostava de dormir, era uma turma que gostava de mexer muito no celular, que é uma realidade, essa tecnologia é muito desafiadora. E aí eu entrei com uma proposta de grupos de estudo, né? Porque o material estruturado já tinha sido trabalhado com o professor até aquela ocasião. E aí, com parte desse grupo de estudo, a gente, com os líderes de sala, tive uma conversa para a gente tentar quebrar os grupos que não gostavam de estudar, né? E aí, a partir daí, a gente começa a fazer uma análise das agendas, que são 3 instrumentos diferentes, né? E aí, a escola, em tempo integral, ela tem uma facilidade em gerenciar um pouco melhor em virtude do conteúdo de aulas, né? E aí, a partir daí, a gente começa a observar quais eram as metas dos estudantes, quais eram os componentes curriculares atos juntamente com eles, quais eram os componentes que eles tinham maior dificuldade, para, a partir daí, começar a construir um processo qualificado nas aulas de estudo orientado. Pode passar, Nívia, para mim, por favor. E aí, dentro desse processo, né, trago aí um cronograma de estudante, não da época que eu estava trabalhando, mas na época que eu trabalhava, tinha um cronograma muito específico desse fator. Então, eu fui nessa semana na sala, monitoramento enquanto gestor, né, porque hoje eu faço uma dobradinha de professor e de gestor, né, escola parcial. E aí nós pegamos esse cronograma, foram um dos poucos cronogramas que eu achei palpável, né? E aí, conversando com a Nívia Aurinéia esse ano antes, e aí eu trago a proposta. Essa estudante estuda no turno matutino e traz essa proposta de cronograma de estudo, né? Então, analisa os colegas que estão aqui,
observar a imagem. Olha como que ela elabora o seu cronograma para a partir das 13 horas. Será mesmo que esse cronograma ele vai ser executado na sua essência? Ou apenas um cronograma que foi feito para apresentar o professor de estudo orientado? É um questionamento e uma opção que a gente tem que fazer enquanto professores, né? Ela estuda 20, de meio-dia e 20 até as 13 horas, ela tem um translado. Às 13 ela já vai almoçar fazendo uma revisão matemática, e em seguida língua portuguesa, em seguida química. Será que esse cronograma de estudo ele não está cansativo para essa estudante, a ponto dela mesmo querer, não consigo gerenciar esse tempo? E aí entra a mediação, que as meninas têm falado muito, que é contribuir com o processo de aprendizagem dos estudantes. Então, nós, professores de estudo orientados, temos que ter uma didática múltipla para que a gente possa compreender as diferentes formas de aprendizado dos estudantes. Tem estudante que aprende em grupo, tem estudante que aprende individual, tem estudante que aprende ouvindo, mas tem estudante que precisa registrar a sua parte. E dentro desse cronograma, nós, professores de estudo orientados, temos que sinalizar exatamente que a escola tem um cronograma de estudo que apresenta para eles todo o início do ano, que é o nosso horário trabalho. Então, o nosso horário de trabalho nada mais é que para o estudante o horário de estudo no turno que ele está inserido. Então, ali já tem um cronograma de estudo. Então, se o estudante coloca que ele vai estudar às 7 horas e ele não tem ali às 7 horas e não estuda no turno, ele está simplesmente cumprindo uma ação, mas que houve a intencionalidade para que houvesse para ele uma melhoria. E aí, eu não sei se alguém gostaria de abrir o microfone para me responder se esse cronograma de estudo é um cronograma que é muito realizado de uma forma equivocada nas escolas que nós trabalhamos. Porque eu quis trazer esse cronograma porque é um fato que precisa ser modificado. E que nós, estando na escola em tempo, precisamos ficar com o coração calmo, preocupação de que precisa melhorar. Porque nós inserimos o componente estudo orientado em 2021, nas escolas inicial, veio a pandemia, nós ficamos muito distante dos nossos alunos, depois veio grupamentos, né, grupo A e grupo B, e a partir de 2021 a gente tem, na sua essência, o estudo orientado sendo realizado de forma mais qualificada dentro da escola. E aí, essas interventes, eu sempre escutava isso, porque na ocasião, Patrícia era nossa supervisora na escola em tempo integral, Aldair era nosso CP, a Márcia é diretora, e seria um sonho que o estudo orientado tivesse acontecendo de forma muito qualificada, seria um sonho, mas é um sonho que isso aconteça, e para que esse sonho acontecer, precisava ser feito um trabalho a muitas mãos, a mãos dos professores da base, a mão da equipe lógica, a mão dos estudantes, mas principalmente a mão dos professores que estavam frente ao componente curricular. Então, assim, se nós, enquanto professores, não acreditarmos que o estudo orientado é um componente que pensa na vida do estudante, eu penso que a gente precisa rever se vale a pena estar com esse componente. E quando nós atuamos, né, com o componente, eu volto a repetir, falo agora como gestor, todos os professores que estão atuando com o componente orientado foram professores que eu, Geise e Grazi, que na ocasião tivemos uma fala para fazer essa distribuição de carga horária. E aí eu pergunto, tem muito cronograma de estudo assim acontecendo na escola de vocês? Isso aí. Então, gente, é uma realidade, né? Então, o Wagner colocou, o Magno coloca, é uma realidade. Mas o cronograma está errado ou não? Ou ele precisa ser ajustado? O que eu, professor de estudo orientado, posso fazer para que esse cronograma esteja mais qualificado?
né? Porque aí é um cronograma para além das aulas de estudo orientado. Então, a gente sempre faz esse cronograma, né? Fazendo uma análise para que o estudante, de fato, consiga. Será mesmo que se ele dividisse aí por área de conhecimento, ou talvez se ele tempo de descanso também, será que esse estudante não tem um a fazer? Mas se você falar que está errado, você vai estar matando também aquele estudante que tem o princípio já de querer se organizar para estudar para além do seu tempo, né? Seja integral, parcial. Pode passar, Nívia, por favor. E aí, esse é uma tabela, a Nívia me pediu, o Aldair, eu vi que ele mandou a mensagem aí, Aldair, você vai lembrar de alguns nomes aí, que esses estudantes, eles terminaram esse ano em 2020. Eu trabalhava com essa turma, né, era uma turma que aparentemente era muito boa, e quando a Selma e a Nívia coloca a questão dos líderes de turma, e foi muito desafiador, porque eu estava vindo de uma escola que era a Escola João 23 Espacial, vindo para uma escola integral, que era um modelo muito diferente, né? É um modelo que a gente precisa trabalhar, que a gente titulava como Escola da Escolha, mas as escolhas certas. Se eu estava ali, era porque eu queria estar naquele espaço, naquele momento. Então, diante de todas as fragilidades que nós estávamos tendo, né? E na ocasião, a Aldair organiza para nós, enquanto CP, um horário de estudado em que todos os professores pudessem estar naquele momento fazendo troca de experiências, e o próprio material orientador traz essa proposta de ter uma conversa com a liderança. Então, conversando com os líderes de turma, e aí depois replicando essa conversa com os demais estudantes, eles sinalizaram para nós, nessa turma, por exemplo, 5 estudantes, eles achavam ser estudantes que tinham facilidades em todos os componentes curriculares. E, a partir dali, era uma agenda de estudo da aula de estudo orientado, não era um cronograma para além das aulas, era para as aulas de estudo orientado. Então, nós tínhamos aulas na segunda, terça e quinta-feira. Se aumentar um pouquinho, dá para vocês verificarem que cada grupo era em torno, a maioria, com o mesmo número de estudantes. E aí eles questionavam o que eles iam estudar na segunda, o que eles iam estudar na terça, o que eles iriam estudar na quinta-feira. Repare só que cada grupo de estudo, ele traz uma abordagem com 2 ou 3, com 3 componentes curriculares, né? De forma que que aquele grupo ia estudar, por exemplo, o primeiro grupo, que era Giovana, Samara, Andressa, Henrique, Isabel e Lohana, eles iam segunda-feira, matemática, geografia e física, mas não é todo aquele grupo que estavam aglomerado, vamos dizer assim, eles poderiam estudar juntos matemática, ou aquele grupo estudava matemática e o outro física e o outro geografia. Então, era uma autonomia orientada, dada aos estudantes, de forma com que eu, enquanto professor, iria gerenciar se, de fato, eles estavam estudando um dos que estavam relacionados no meu controle de professor. Então, a gente pega aí, você vai observar que em alguns grupos ou outras turmas tinha componente curricular que ele se repetia durante a semana, porque eles estavam tendo muitas dificuldades, e essas dificuldades gerenciavam, e muitas vezes, uma nota que não era satisfatória. Então, assim, foi uma aprendizagem muito importante para mim, enquanto professor, né? Eu sou de educação física, mas tenho habilitação também em pedagogia, e me sentia um pouco até privilegiado por ter a pedagogia na minha essência, trabalhando como professor de estudo orientado. Ressalto para os meus colegas, isso não é fácil, é muito difícil, porque o meu querer é diferente do querer do estudante, a verdade do estudante é diferente da minha verdade, mas eu tenho que apresentar para o estudante que, se ele traz uma verdade que pode ocasionar um resultado negativo, cabe a mim, enquanto educador, fazer essa ciência. Então, assim, foi uma experiência muito legal que eu tive. A Geisa, que é da escola, mas a Grazi há mais tempo, o Lucilene chegou agora. Eu sempre falo, quando eu retornar para a sala de aula, eu gostaria de trabalhar
com estudo orientado, principalmente no ensino médio, que é uma praia que eu mais gosto. É claro que no ensino fundamental, né, gente, a gente não pode tapar os nossos olhos, e isso é muito mais difícil pela imaturidade dos estudantes. Mas uma vez trabalhado com qualidade, com muito protagonismo, com muita ativa, nós vamos, de fato, estudante que hoje estão nos 6º anos, estando no ensino com uma agenda qualificada, com um cronograma de estudo e uma estratégia de meta bem avançada. Pode passar, Nívia. E aí, falando um pouquinho agora da minha nova atribuição de 2020 para cá como gestor, né? Aí eu gostaria de fazer uma ressalva, gente. A Aldair coloca aí no chat aí 2018, 2021. Tivemos, de fato, muitas experiências, né? Eu estava na escola João 23, Madison, que hoje está na superintendência, trabalhava também, né, Madison, com o componente e nós trabalhávamos na 3ª série. E quando saíram os resultados de quem tinha sido aprovado, né, em uma instituição, ou quem estava sendo bem-sucedido, a gente vibrava muito, porque isso era fruto do estudo orientado apenas? Não, mas isso também era fruto do estudo orientado. Então, assim, quando a gente fala em equipe, os resultados começam a ser apresentados de forma clara, a gente fica muito satisfeito com o que a gente entrega e o que a gente receba, desculpa, gente, quando a gente recebe a família ou a escola sinalizando com a gente que os alunos tinham conseguido bolsa, tinham ido para a UFES, né, que a gente sempre fala de escola pública para escola pública, era uma satisfação enorme. Como professor, hoje sendo gestor, eu gostaria de falar como a Escola Governador Lindenberg começa a fazer esse planejamento. Primeiro, desde o ano passado, conseguimos gerenciar as aulas de estudo orientado para acontecer todas as terças e todas as quintas-feiras, porque nós entendemos que o pedagogo, nas diversas atribuições que tem dentro da escola, ele precisaria fazer uma ronda, a gente até brinca, que é uma ronda que é fazer, né? Então, nós conseguimos fazer esse horário desde o ano passado, acontecer dias de terças em dias de quinta-feira. Então, se você for na terça e na quinta na Escola Governador Lindenberg, na quarta e quinta aula, em ambos os turnos, você vai ver que está acontecendo estudo orientado, uma das aulas de estudo orientado. Então, nós começamos a organizar nesse processo. Outro processo que colabora muito, né, mesmo a gente tendo muitas falhas, né, eu sempre abro uma a favor, os meus colegas da Escola Governador Lindenberg estão na reunião, sabem o quanto é difícil, mas eles que eu não me sinto retraído de conversar com eles e de, em algum momento, entrar na sala e fazer um momento de um voltar sendo o professor de estudo orientado de uma ação que pode ser melhorada nas aulas. Então, nós organizamos a escola nesse processo, nós não conseguimos, em tempo hábil, né, fazer muita ronda, fazer muitas visitas em virtude das atribuições e das demandas que nós estamos encontrando. Então, desde o ano a gente tem essa rotina. Os professores já trabalharam, né, um material, a gente sempre orienta para que haja esse material renovado a cada momento que houver a necessidade. E aí, diante dessa necessidade de monitoramento, na ocasião, nós tínhamos na escola, né, Márcia está aí, minha eterna diretora, nós tínhamos uma planilha de tempo real, né, sempre falava dessa planilha, sempre queria, né, mas eu também não podia implantar uma planilha, porque cada escola tem que ter a sua cara, cada escola tem que ter um monitoramento, e a realidade de cada escola ela acontece de acordo com a realidade da escola. E aí eu queria trazer uma planilha que tivesse diante do número de aulas que são reduzidas na parcial, principalmente no 8º e 9º ano, uma praticidade desse monitoramento. Eu queria trazer logo no primeiro trimestre, em virtude de que era, de fato, o primeiro ano que os estudantes estariam tendo todos, no mesmo momento, a aula de estudo orientado.
E aí, para o segundo trimestre, a escola já organizou uma planilha, né? Eu sentei com um colaborador, que é uma das secretárias da escola, falei, olha, quero montar uma planilha. Eu sentei com ela, depois tivemos alguns outros anjos, né, colaborando no sentido de organização, de formatação estética um pouco melhor. E aí, eu peguei o calendário e sabendo que acontece dia de terça e dia de quinta, eu já digitei todas as aulas para os professores para que eu pudesse fazer a replicagem. Não entendo por quê, porque eu não sou muito de informática, por que ficou dia 24/5, né? E ficou 5/24, que quando joga num drive, já seja o momento em que haja essa alteração. Então, só para vocês entenderem como que nós estamos monitorando. Nós estamos monitorando a partir do trimestre neste formato, porque a escola vai caminhar junto neste formato de momento. Eu gostaria de fazer uma ressalva, pessoal, que nós temos muitas demandas, né? Magno, eu vi que colocou aí. E o que nós queremos fazer? Com todos os professores que eu já conversei, eu disse, os 10, 5 minutos de cada aula, essa tabela precisa ser preenchida. Então, preenchida no planejamento. E como a nossa escola tem televisão em todas as salas, eu até sugeri para que seja colocado na televisão, de forma que o estudante ele vai entender que ele está sendo avaliado diariamente nas aulas de estudo orientado. Entendeu? Nas aulas de estudo orientado. Então, por exemplo, nós tivemos 2 aulas hoje, nós vamos ter essa turma do professor Sandro, ele vai no final da aula fazer esse monitoramento. Então, por exemplo, a gente tem a Ana Júlia, clica aí, nós temos Ana Júlia, realizou ou não realizou uma atividade, que essa atividade realizou vai ficar verde. Se a Ana Paula não realizou, vai ficar vermelho, e assim sucessivamente. Então, como essa planilha já está no Drive, que a gente já organizou, eu não preciso todas as vezes, enquanto diretor, as meninas, enquanto pedagogas, ficarem indo na sala para ver quem está ou não fazendo as atividades. Agora, se essa atividade está sendo feita com qualidade, o resultado na base vai acontecer. Esse resultado na base vai gerar uma avaliação qualitativa e quantitativa, uma avaliação. Roda para mim, por favor, Nívia, para a gente falar de todas as aulas de estudo orientado. Repare só, a primeira estudante, de 3 atividades, ela fez 2 atividades, tá vendo? Então, no final, a gente vai saber se ela está, de fato, utilizando a aula de estudo orientado, fazendo atividades ou de forma complementar. Porque, como a Nívia disse nos slides, não é a tarefa, né? Mas ele pode também fazer uma tarefa. Agora, o que não pode? Eu monitorar ou ter enquanto professor, o que você vai estudar hoje? Ele tem que trazer previamente o que ele precisa estudar. Né? Então, assim, muito desafiador. Então, aí na horizontal, a gente tem a quantidade de atividades que cada estudante fez, e lá no rodapé, por favor, Nívia, no rodapé, a gente tem quantos alunos em cada aula fizeram um tipo de atividade. Então, por exemplo, a gente teve na primeira aula 26 alunos realizando atividade e 8 não realizaram. Na quinta-feira passada, a gente teve 15 estudantes que fizeram atividade e 19 não fizeram. E aí nós temos um gráfico de pizza, de acordo com o que vão acontecendo as aulas, vai gerando um resultado para o professor, para a equipe pedagógica, vendo como que está a execução em realização de estudantes que estão estudando durante o estudo orientado. Como a nossa escola e como qualquer outra escola, não é uma escola que não tenha defeito. Né? Ontem, se o professor Sandro estiver aqui, eu estava com o professor Sandro e o professor Bruno fazendo uma análise. O que nós observamos? Tanto na aula do professor Bruno, como na aula do professor Sandro, na quinta-feira, a gente teve um número mais elevado de estudantes que não realizaram tarefa e não estudaram. Qual a diferença disso? Todas as escolas estão executando nivelamento, certo?
E aí os estudantes fizeram muitas atividades de nivelamento, mas aí nós fizemos uma reflexão. Ele está estudando para além ou ele está só terminando uma atividade que era do nivelamento? Então, ali fica-se um ponto de interrogação, né? Ele ficou à toa na aula? Não. Esses 26 dormiram? Também não. Certo? Mas é algo que a gente precisa fazer uma reflexão. Beleza? Pode passar, Nívia, por favor, porque eu estou terminando, eu muito mais do que a Bruna. E aí, falando da Bruna, é só para brincar um pouquinho, tá, gente? Tenho 1 minuto para falar, e depende muito de cada professor. É claro que eu vou estar falando de uma experiência muito qualificada da professora Bruna, que eu, sendo diretor, não posso essa ação ser de não ser relatada. A professora Bruna, semana passada, abriu o SEGES dela, foi lá no boletim, e ela foi chamando de forma individual, né? Bruna está na reunião, de forma individual, conversando com os meninos. Bom, você fala que não tem nada para estudar, mas como a gente justifica essa nota que é uma nota inferior à média? Será mesmo que a gente não tem que estudar? Ela levou para a turma também uma ação que eu achei fantástica, que no conselho de classe a gente os resultados de cada turma, e ela leva para que ela trabalha com o componente estudo orientado, os resultados da turma de cada componente curricular. Como que um estudante que acha da média ou que não consegue nota máxima pode dizer que ele não tem nada que estudar? Então, gente, é muito desafiador. Eu gostaria de deixar aqui, eu passei muita descontentamento, a gente fica chateado com a não entrega mas é capaz de ter um trabalho de qualidade, um trabalho motivacional. Vejo que trabalhar com a parte diversificada, seja do estudo orientado ou qualquer outra, desafio aí não um pouco para além. Então, assim, agradeço a oportunidade de falar a respeito da minha prática. Sei que para muitos já acontece nas escolas, mas é apenas um pouquinho da experiência vivida enquanto professor e enquanto gestor da Escola Governador Lindenberg. É isso. Meu coração está muito alegre, né? Depois de ter ouvido esse relato do diretor Eduardo. Muito obrigada, Eduardo. Você contribuiu de forma assim magnífica para esse nosso momento de alinhamento, tá? Obrigada mesmo pela sua disponibilidade e de estar preparando, estar aqui contribuindo conosco nesse momento, tá bom? Gente, nós assim realmente estamos muito felizes. Nós chegamos. Aldineia, Oi? desculpa, Fala, só queria Jeane. fazer um comentário rapidamente. Primeiro, parabenizar o Eduardo pela excelente fala, pelos exemplos que ele trouxe, pela vivência dele no estudo orientado. Eu que vivi o estudo orientado sei muito bem do que ele está falando e queria trazer um outra relato que é muito importante. Você que foi supervisora da escola, você sabe disso. E como a Escola Governador Lindenberg avançou em termos de resultados da avaliação externa. Lógico que não é só o estudo orientado, não é apenas o estudo orientado, é todo o trabalho da escola, mas a gente viu a escola crescer muito esse ano, em 2021, em termos de resultados de aprendizagem. Então, só queria fazer essa contribuição, não poderia deixar de registrar isso. Obrigada. Com certeza, Jeane, com certeza a gente percebe realmente o avanço, e eu sei que em outras escolas também vocês estão, né, trabalhando, investindo tempo, estudando. Eu sei que todos querem realmente trabalhar de forma assertiva, né, com estudo orientado e no alinhamento também do estudo orientado com os outros componentes da base. Bom, nós temos, né, o nosso horário já está bem avançado, mas nós já estamos chegando ao final do nosso alinhamento. Eu observei no chat que a gente teve, assim, muitos comentários, né? Perguntas mesmo, nós tivemos 2 perguntas que eu vou estar trazendo aqui agora, né? E Patrícia pode também estar dando a sua contribuição, viu, Patrícia? Uma pergunta da Maí.
qual a área de conhecimento está o estudo orientado? A gente sabe que o estudo orientado está aí na parte diversificada. E aí, Patrícia? Na realidade, ela está realmente na parte diversificada e todas as áreas de conhecimento demandam para o estudo orientado, né? Ele não tem uma área. Todas as áreas de conhecimento demandam, né? Os componentes da base de todas as áreas demandam para o estudo orientado. Por quê? É onde o aluno exerce o seu protagonismo e ele precisa entender o que ele mais necessita de estudar. Né? A Nívia até deu um exemplo. Se amanhã tem uma prova de matemática, eu tenho uma aula de estudo orientado hoje, eu vou priorizar essa aula para estudar matemática? Depende. Tem estudante que sim, porque ele depende de estudar mais. Tem outro estudante que pode falar assim, não, eu estou resolvida para a aula de amanhã, então eu vou fazer uma outra tarefa de língua portuguesa. Então, na realidade, ele não está nas áreas, mas quem demanda para ele são todas as áreas da base, né? Todos os componentes da base demanda para estudo orientado, que está na parte diversificada do currículo, né, em componentes integradores. Isso. A outra pergunta, na verdade, é o Edmar, da Escola Santa Terezinha, ele faz o seguinte questionamento, e é uma pergunta, né? Não é uma receita que ele está pedindo, mas uma sugestão de como motivar os alunos com a responsabilidade da agenda. Aurinéia, o maior incentivo é o meu exemplo. Se eu chegar na sala com uma agenda minha, eu não preciso sequer apresentar para os estudantes. Quando eu começo a usar uma agenda para o estudante ver eu usando, eu abrindo a agenda, conversando com eles, olha, hoje na nossa agenda aqui eu coloquei isso e isso. Quando o professor, ele dialoga com a liderança sobre essa agenda que a gente orienta estar colado em algum local da sala, no mural, né, que é a agenda da turma, que há uma articulação com a gestão da escola, com o pedagogo dessa agenda, que a escola expõe a agenda da escola, né, em algum espaço da escola, isso a gente vai usando pelo exemplo. O vídeo, né, que nós trouxemos aqui no início. Então, vendo aquela pessoa motivada, fazendo alguma coisa, mesmo que ela não tinha tanta condição, porque o menino não teria condição de empurrar, né, aquela tora, mas ele traz outras pessoas que estavam acomodadas. Então, a maior maneira de incentivar é quando eu estou incentivada. Eu posso citar aqui, por exemplo, se eu chegar aqui na superintendência desmotivada, para baixo, como eu vou motivar o grupo que está aqui? Se o gestor chegar na escola achando que o estudo orientado é a pior das coisas, que a escola tem um professor que divide com outra escola e que isso é muito difícil, e se o professor chega na sala, que vocês não têm jeito mesmo, vocês não estão nem aí para a vida, as palavras têm poder. Isso não é alta expectativa e a gente trabalha, né? Uma das coisas que nós trabalhamos muito, falamos muito aqui no Contínuo 2021, é sobre trabalhar com altas expectativas. Mesmo que aquilo está tudo contrário, quando eu vejo, quando eu pego quando eu acredito, né? Eu acredito no meu professor, eu acredito no meu estudante, eu acredito nas propostas, e isso é trabalhar com altas expectativas. Quando eu trabalho com exemplo, é a melhor maneira de motivar. Quando eu levo algo diferenciado, que às vezes, né, eu não tenho um bombom para levar, eu vou levar um pirulito. Olha como que nós ficamos felizes, né, com o pirulike que trouxeram para a nossa reunião, né? Nós somos adultos, como isso incentivou? Como foi legal brincar? Como que eu brinco com o estudante? Aí a Nívia falou assim, né, a escola hoje tem dinheiro, como fazer uma agenda diferenciada para que ele se motive? E a partir da agenda ele entende esse processo de mudança. Então, assim, isso é dinâmico. E aí eu compartilho da sua felicidade, eu compartilho da felicidade da Jeane, de ver o Eduardo falando aqui. Porque ele trouxe no início, né, que eu estava como técnica lá, no momento que ele era estudo orientado, e a gente sabe quanto que isso foi impactante na escola. O início desse estudo orientado. A escola estava performando em tudo maravilhosamente, e o estudo orientado não rodava. Então, o Eduardo participou desse processo. E ver hoje, Eduardo, eu quero assim, te dar os parabéns, né? De ver você trazer de um processo de gestão de sala de aula para gestão de uma escola de tempo parcial, uma escola de
que tem uma clientela diferenciada, nós sabemos que cada escola tem a sua especificidade, e o polivalente, o governador Lindenberg, a gente entende todo o processo, então, assim, parabenizar essa gestão da sala de aula, fazendo a diferença na gestão da escola, né, de pensar, né, de experimentar, de acreditar, de colocar as aulas de estudo orientado num único horário para o pedagogo acompanhar, de arriscar. Isso não deve ter sido fácil, muita gente deve ter ido ao contrário, isso não vai funcionar, né? Então, como que isso foi bom? Então, eu compartilho da felicidade da Aurinéia, né, que acompanhou a escola durante muito tempo, compartilho da felicidade da Jeane, né, e compartilho da sua felicidade. E, né, que você... Eu tenho certeza que hoje você motivou, você incentivou e você ajudou a trazer engajamento aqui, porque as pessoas, né, passam a ter altas expectativas. Aurinéia? Então, só para concluir aqui o alinhamento dessa manhã, a Bruna, ela faz a seguinte pergunta: nesse segundo semestre, então nós iremos trabalhar com a agenda e em conjunto com o nivelamento e outras tarefas das disciplinas? Sim, Entendo o nivelamento, sim. O nivelamento ele vai demandar para as agendas, né? O nivelamento ele tem as aulas de língua portuguesa, as aulas de matemática, as aulas da área, né? Que a gente pode fazer na área, uma semana em educação física, na outra semana em arte, para distribuir os outros componentes, e ele vai demandar lá na agenda de estudo orientado, porque os estudantes terão muitas atividades para fazer. Então, o próprio estudante ele precisa ir para a agenda dele. E o que eu não consegui terminar? Foram as atividades de nivelamento de matemática? É isso que eu vou fazer nesse momento? Foram as atividades de nivelamento de linguagem? É isso que eu vou fazer neste momento? Ou não? Eu tenho uma prova de tal coisa, eu quero estudar. Então, assim, é entender o nivelamento demandando em estudo orientado, demandando nas atividades. Isso, Aurinéia? Ok. Obrigada, Patrícia, também pela sua contribuição, sempre, né, muito qualificada, né? Ô, Aurinéia, Fala, tá tentando, mas parece que tem a Maí fez uma pergunta sobre o acompanhamento do PCA. Acho que estava em cima da Bruna, você acabou não visualizando, está bem pequenininho. Ah, tá. Como será feito o acompanhamento pelo PCA? Obrigada, Jeane. O PCA, né, Aurinéia, é ele que acompanha as reuniões de fluxo das áreas de conhecimento. Então, esse levantamento de cada área é o PCA daquela área que monitora, que pensa na planilha, como que vai ser alimentada, que vai demandar lá para o estudo orientado. Em contrapartida, o professor de estudo orientado, com esse excelente exemplo que o Eduardo trouxe aqui de planilha, né? Devolve para a base. O que está acontecendo? Se o menino está participando, se o menino está fazendo, né? Então, o PCA é o responsável para articular a área dele, para ver qual é a demanda que precisa ser colocado para o professor de estudo orientado, porque o professor de estudo orientado não pode chegar na sala de aula sem saber o que o estudante está precisando, porque na hora que ele estiver lá cochilando e falar que não tem nada para fazer, ele vai falar, não, mas engraçado. Aqui, olha, o PCA da área indicou, né, você... Então, é essa demanda aí. Maí, respondemos? Isso mesmo. Aurinéia, vou abrir o microfone, que eu achei a mãozinha. Só contribuindo também com essa sinalização, é importante que os professores orientados tenham em mãos o cronograma de nivelamento, né? Porque aquele cronograma de nivelamento vai ser um insumo para o professor do estudo orientado articular com o estudante. Opa, mas essa semana passada aconteceu aula de nivelamento de história, e aí eu sei que a história está em defasagem. Então, vamos rever? Não tem uma atividade, mas vamos rever esse cronograma. Então, a escola também já disponibiliza, né? Os professores que estão aqui, tá, gente? Ela disponibilizou a equipe para os professores no grupo como que foi o cronograma, então nós colocamos. Então, na semana A, semana B, por exemplo, essa semana está acontecendo nivelamento de história. Então, priorize nas aulas de estudo orientado o contrário, porque você já vai ter uma aula complementar, na outra você faça as suas revisões. É importante que o professor de estudo orientado também tenha essa planilha em mãos e tenha... Sim, Eduardo, perfeita a sua contribuição.
Isso mesmo. Gente, assim, a gente gostaria, né, de permanecer mais, mas a gente não vai conseguir esgotar, né? Esgotar aqui o tema, e as novas conversas nós vamos ter ainda nas reuniões na escola e em outros momentos, tá? Então, muita gratidão a todos que participaram, nós chegamos aí a mais de 130 participantes, eu estava observando aqui, né? A gente chegou a um grupo de mais de 30 participantes, estamos encerrando aí com 79 participantes, nossa gratidão a todos que participaram e que permaneceram conosco também até o momento. Sabemos que quem saiu, com certeza, tinha, né, outras demandas importantes também, mas nós também gravamos esse momento aqui e vamos disponibilizar o link da gravação assim que a gente tiver, ok? Muito obrigada, uma boa tarde a todos, um bom almoço a todos e nossa gratidão. Muito obrigada pela participação de todos. Também agradecer a participação do Eduardo aí, que nos atendeu prontificamente aí com a parceria do Relato Experiência. Muito obrigada. Também agradeço, né, a participação de todos e que tenham uma ótima tarde. Gratidão, gente. Realmente foi um momento de muito aprendizado, esse alinhamento. Que Deus torne história esse momento nas escolas. Tchau, gente. Obrigada. Vou pedir ao Eduardo para compartilhar com a gente a planilha, que aí a gente encaminha para todas as escolas, de repente fica mais fácil para ele, tá, Eduardo? Para te dar menos trabalho. A gente tenha... Eu do jeito que você encaminho para achar vocês, melhor. Do jeito que você achar a escola que for melhor. utilizar, Uhum. eu encaminho. E a gente encaminha para as Beleza, escolas. gente. Bom trabalho a todos à tarde e obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído. Obrigada, gente. Tchau.